Vamos aprofundar um pouco mais em variáveis. Por quê? As variáveis, pessoal, elas têm propriedades além do nome e do conteúdo. Foi o que eu trouxe para vocês, né? Tem uma variável de nome x e ela recebe o conteúdo 10. Tem uma variável de nome y e ela recebe o conteúdo 50.7. Então é mais do que isso. Por quê? Uma outra propriedade das variáveis é o tipo do dado, que vai definir a natureza desse dado, né? Isso é importante. Então, olha só. Entender os tipos é essencial, pois eles determinam como a informação é representada na memória do computador e como ela pode ser usada em expressões. Então, veja só. Se eu estou colocando aqui, ó, x recebe 10, eu estou falando que essa variável ela tem um tipo de dado. Se eu coloco que x recebe ó, texto, ela tem um outro tipo de dado. Aqui é um número, aqui é um texto, né? Vou colocar aqui, ó, ABC, é um texto. Então, eu preciso saber, ah, em muitas situações, qual é o tipo de dado que eu estou manipulando no meu programa. E isso muda, porque a depender do tipo de dado que eu estou manipulando, eu posso usar recursos específicos para aquilo, entende? Por exemplo, se eu estou usando uma variável que o tipo dela é texto, string, chamado de string, quer dizer que eu posso usar propriedades que vai ser, por exemplo, coloque, a gente vai ver depois de um tempo, pegue essa string, esse texto e coloque ele com a inicial maiúscula. Entende? Se essa variável for um número, não faz sentido eu usar essa função, esse pedido para colocar ela em maiúsculo, mas faz sentido para o tipo de dado string, que é texto. Então, isso vai definir muitas coisas, muitas propriedades. Então, no geral, você pode classificar os tipos de dados do Python como numérico, string e booleano. Vamos falar de cada um deles, tá? Então, vamos lá. Tipos numéricos. Variáveis numéricas são usadas para armazenar números inteiros ou de ponto flutuante. Vamos ver o que é isso. Números inteiros são números sem casas decimais, como 1, 0, menos 5, 550 ou 30.000. Em Python, o tipo correspondente é o int. Então, se eu estou falando de número inteiro, o Python entende isso, ele chama esse número inteiro de int, né? Int, ponto. Então, vai ser números, qualquer número pessoal inteiro, 10, 50, menos 20, 3.000, número inteiro. Agora, esse tipo numérico, ele também pode ser valores de ponto flutuante, que é qualquer número que inclui uma porção decimal. Então, 1.0 é ponto flutuante, 5.478 é ponto flutuante, 3.000.4 é ponto flutuante. Então, são valores com casas decimais. Se teve casa decimal, a gente chama de ponto flutuante. Não teve casa decimal, quer dizer que é inteiro. Em Python, o ponto flutuante, né, é chamado de float. Ele chama esse ponto flutuante de float, né, a forma que o Python interpreta. E também no Python tem o tal dos números complexos. Não é toda linguagem de programação que é capaz de apresentar números complexos. O Python é. Lembra lá que eu falei com vocês que uma das características da linguagem Python é que ela era usada muito para dados científicos, estatísticos, aquela coisa toda? Pois é. Então, números complexos consistem em um número real e um imaginário, que são agrupados. No Python, a parte imaginária sempre aparece com um J depois. Então, olha só um exemplo aqui. Ó. Se for um número complexo com 3 sendo a parte real e 4 a parte imaginária, fica dessa forma. Ó. 3 mais 4J. Então, 3 representa a parte real e você coloca mais 4J, sendo que o J ele vai representar a parte imaginária. Então, 3 vai ser a parte real, 3 a parte real e o 4J, o 4 vai ser a parte imaginária. E em Python, o tipo correspondente é o complex. Então, né, números imaginários, aí, pessoal, tem que lembrar lá da época da escola, né? Isso aqui eu já vi em uma outra questão, mas era bem simples, era tipo, basicamente falando, né? Trazendo algo nesse sentido, ó, com o J e perguntando se isso era um número imaginário, número complexo, né? Que tem um número real e um imaginário e tudo mais. Então, não é algo muito recorrente, mas eu trouxe aqui porque eu já vi eventualmente em algum momento. Então, todos esses tipos aqui, ó, inteiro, ponto flutuante, números complexos, são tipos numéricos. A gente está lidando com números. Então, esse é um tipo de dado. Um outro tipo de dado é o booleano. Então, uma variável booleana, também chamada de tipo lógico, é um tipo de dado fundamental que pode assumir apenas um de dois valores possíveis, verdadeiro ou falso. Em Python, esses valores são representados pelas palavras reservadas true, que é verdadeiro, né, e false, falso. E aí tem um detalhe muito importante em Python, porque o valor booleano, pessoal, o T sempre vai ser maiúsculo e o F sempre vai ser maiúsculo, tá? Então, se eu coloco assim, ó, true, isso aqui ele não reconhece que isso é um valor booleano. Então, tem que ser maiúsculo. E o falso, o F tem que ser maiúsculo. O tipo associado a essas variáveis é o bool, né, de booleano. Já já vou trazer uns exemplos para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Tipo string. O tipo de dado string
que é representado pelo str em Python, representa uma cadeia de caracteres, isto é, uma sequência de símbolos como letras, números, sinais de pontuação, etc., delimitados por aspas, seja aspas simples ou aspas duplas. Então, se eu peguei qualquer coisa e falei assim, ó, coloquei entre aspas, ó, vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, domine TI, ó, domine TI. Coloquei entre aspas, isso aqui é string. Se eu coloquei entre aspas simples, isso aqui é string. Se eu peguei esse valor 10, você fala assim, não, 10 mais 10 é inteiro, né? Mas se eu colocar entre aspas, passa a ser string. String é texto, texto. Então, quando eu falar string, é texto. São os caracteres. Letras, números, sinais de pontuação. Então, eu poderia ter aqui, ó, DTI, DTI e aqui, ó, uma exclamação. Então, isso aqui, ó, é um string. É um texto. Lembra lá do print, que eu falei que você, o print vai printar alguma coisa, né? Você vai abrir e vai fechar. Isso aqui é a estruturazinha. E aqui no meio vai vir o quê? Vai vir o string. Por isso que a gente abre e fecha aspas. Então, eu vou colocar aqui um olá. Então, é essa string aqui, ó, que vai ser impressa, né? Vai aparecer lá na tela, olá. A string. Tudo bem? Então, por que é importante? Por que eu estou falando isso aqui com vocês? Saber o tipo do dado é de importância crítica na programação, pois essa informação define não apenas a natureza do valor que está sendo manipulado, mas, dentre outras coisas, também define como as operações funcionam. Então, o mesmo operador se comporta de forma diferente dependendo do tipo. Olha só, se eu pego o operador de adição, ele vai funcionar, ele vai ter um papel diferente a depender do tipo da variável que eu estou usando. Olha esse exemplo aqui, ó. Veja só. Eu vou somar, vou fazer a soma entre números. Peguei A, variável A recebe 10. Então veja, se A está recebendo 10, eu sei que então A está armazenando o valor do tipo inteiro, não é? 10 é inteiro, que a gente chama aqui no Python de int. B está recebendo 5. Então 5 também é inteiro. Então o Python está falando que essa variável é do tipo int também. Então se eu pego uma variável A, que tem o valor 10, mais uma variável B, que tem o valor 5, e as duas são do tipo inteiro, eu consigo somar. Porque eu estou falando de números. 10 mais 5 vai dar como resultado 15. Perfeito. Mas olha só a diferença. Se eu pego uma variável chamada x, que recebe o valor olá, vírgula, né, e tem um espaço aqui, e pego, então aqui a gente sabe que é o quê? Olha as aspas duplas aqui, ó. Quer dizer que isso aqui é uma string, né? str. Eu pego a variável y, que recebe mundo, com aspas duplas. E ela também é do tipo str. Por quê? Porque a gente está falando de aspas duplas. E eu vou agora somar. Só que enquanto aqui em cima eu estava somando números, aqui eu estou somando strings. O que, que o Python faz com isso aqui? Ele vai imprimir, ó, olá mundo. Ele junta um texto no outro. Ele junta as strings. Então, veja, o operador é o mesmo. Eu estou falando de adição, demais. Só que o tipo da variável está mudando a forma como o operador vai interpretar isso aqui. Então, enquanto o 10 e o 5 vai me resultar em 15, ele vai somar literalmente, né, efetuar uma soma, uma operação aritmética. Se eu estou trazendo texto, ele vai concatenar, que a gente chama, ele concatena, ele pega um texto e gruda no outro. Então, ele pegou o texto olá e grudou com o texto mundo. E resultou em olá mundo. Certo? Então, tá vendo? Porque a gente precisa saber o tipo do dado. Ajuda também a evitar erros no código. Usar um tipo inadequado em cálculos, condições ou funções gera erro. Eu trouxe aqui um exemplo também. Olha aqui, ó. Idade recebe 30. Então a gente sabe que essa variável, ela recebeu 30. 30 é um inteiro, né? Então quer dizer que essa variável aqui, ó, ela é do tipo int. E também tem outra variável texto que recebeu anos, mas está entre aspas. Então quer dizer que aqui a gente sabe que é do tipo string, str. O que acontece então se eu tentar fazer essa soma, idade mais texto? O que vai acontecer? Ele vai conseguir somar? Não, por quê? Ele vai trazer um erro, ó. Ó, tá? Ele fala que usar o operador de adição não é suportado quando se tem um inteiro e um str. Ou seja, quando você tem um tipo de dado inteiro e um tipo de dado string. Por quê? Como que você vai somar um número com uma palavra, com string? Ele não consegue fazer isso. Ele consegue somar número com número, né? Um tipo numérico com um tipo numérico. Ele consegue somar string com string, mas ele não consegue somar um tipo numérico com um tipo string. Ele vai dar erro. Então, por isso é importante a gente saber o tipo de dado. E, além de outras coisas, garante a integridade dos dados. Tipos têm regras diferentes de mutabilidade. Isso aqui, agora eu não vou explicar porque a gente vai ver isso lá na frente, tá? Mas impacta na performance e comportamento do programa. Ajuda na lógica e nas decisões para comparar, calcular, iterar, armazenar corretamente. É preciso saber exatamente que tipo de valor está sendo manipulado. Então, é para isso, tá? Que a gente usa, que a gente precisa saber o tipo de dado. E aí, tem uma característica muito importante da linguagem de Python, que é o fato de ela ser dinamicamente tipada. O que isso quer dizer? Essa característica fundamental implica que, embora todos os objetos em Python tenham um tipo, essa verificação ou imposição de tipo ocorre apenas em tempo de execução.
Deixa eu explicar isso aqui para vocês, pessoal. Tem linguagem de programação que, quando eu vou declarar uma variável, eu tenho que falar antes qual é o tipo dela. Então, durante o programa, durante a codificação, a gente já tem que escrever o código assim, ó. Vou dar um exemplo aqui, tá? Int, idade, recebe 30. Então, olha só. Durante a codificação, eu já estou falando que essa variável idade vai ser do tipo inteira. Então, essa variável idade só pode receber número, já está pré-definido. Só recebe número, ponto final. Então, ela não é dinamicamente tipada. O dinamicamente tipado quer dizer isso, porque no Python o que eu faço? Eu faço simplesmente isso aqui, ó. Eu não preciso dizer que é int. Eu coloquei idade e recebe 30. Durante a execução do meu código, aí lembra lá a compilação, a interpretação e tudo mais, durante a execução ele vai ver, ah tá, quer dizer que essa variável vai ser do tipo int, por quê? Porque ele está recebendo um número. Então a idade vai ser int. Agora, se eu venho aqui e troco, por isso que é dinâmico, se eu venho aqui e coloco aqui, ao invés de idade 30, colocar assim, ó, o texto, 30, ele vai classificar durante a execução, ele vai ver assim, opa, tem um string, né? Então quer dizer que a minha variável idade é str, é string. Então vocês estão vendo? Eu não falei antes que isso aqui é string, não. Durante a execução, ele vai verificar qual é o valor atribuído a essa variável. Com base no valor atribuído a essa variável, ele vai lá e fala se ela é int, se ela é booleano, se ela é string e por aí vai. Então por isso que ela é dinamicamente tipada. Tudo bem? Deu para entender? Espero que sim. Quer dizer exatamente isso, pessoal. Não preciso dizer de antemão, não preciso falar que aqui é string, não. Ó. Durante a codificação, durante o código, a programação não precisa dizer que é string. Basta eu atribuir, aqui ó, idade recebe 30. E aí, durante a execução, o próprio interpretador Python vai ver que isso aqui é um string e vai falar assim, ah, beleza, se idade é uma variável que está recebendo um string, então quer dizer que essa idade é do tipo str. Agora, se idade está recebendo 40, quer dizer que idade, na verdade, ó, vai ser do tipo int. Agora, se está recebendo 40,5, quer dizer que é do tipo float, né? Porque float é com casos decimais. E por aí vai. Então, ela é dinamicamente tipada. E aqui, ó, olha o exemplo aqui. Ó, peguei uma variável x. Quando ela receber o valor 10, ela passa a ser int. Por quê? Porque 10 é inteiro, né? E aí, ó, se eu der um print type x, isso aqui o type é um código que ele verifica o tipo da variável. Então eu quero printar, eu quero exibir na tela o tipo da variável x. Então o que ele vai fazer? Uai, se x tem armazenado 10, quer dizer que vai ser do tipo int. Ele vai lá e imprime, ó, int. Agora, se eu pego a própria variável x, que é do tipo inteiro até então, e atribuo um texto, o que vai acontecer? Um string, o que vai acontecer? Ele vai agora verificar que x passou a ser do tipo string, str. Então, se eu printar o tipo, ó, print type x, ele vai imprimir que, na verdade, ó, é str, passou a ser string. Quando é fortemente tipado, eu não consigo fazer isso. Por quê? Se durante a programação lá, eu estou programando, e eu falei que idade, eu coloquei lá, isso é outra linguagem de programação, tá? Coloquei lá int, idade recebe 30. Uma vez que eu já defini que é inteiro, eu não posso, durante a execução do programa, falar para a idade receber o valor 30. Não posso mais, por quê? Porque eu já pré-defini, eu já fixei que ela é do tipo inteiro. Ele não pode depois mudar para string. Em Python pode. Tá vendo isso aqui, ó? X aqui em cima, ó, recebeu inteiro. O próprio X agora recebeu um string, um texto. Então isso é dinamicamente tipado. Beleza? E aí, para fechar essa aula, vamos só ver a carinha disso aqui, ó. Aqui o código que eu estava executando, ó. X recebeu 10. Se eu colocar aqui, ó, X recebe. Ó, vou colocar aqui, ó, x agora, eu quero que x, a própria variável x, a mesma variável x, receba 50,5. E eu quero agora saber, vou printar, tá? Vou dar um print, eu quero saber qual é o valor, o tipo dessa variável. Então, qual que é o valor? Qual é o tipo dessa variável aqui? Vamos executar? Ó, 50,5. Primeiro, né? Ele vai falar que é int, que aqui é int, depois eu atribuir 50,5 e printei o tipo. Qual é o tipo de x? Float. Por quê? 50,5 é do tipo float. Eu posso pegar a própria variável x agora e atribuir um texto qualquer, ó, ABC. Eu posso, inclusive, fazer isso aqui, ó, 50. Se tá, apesar de ser um número, tá entre aspas. Se tá entre aspas, vamos ver se vai ser de string. Deixa eu tirar isso aqui, tá? Para ficar mais limpo. Vou deixar só isso aqui, ó. Vou me imprimir, ó. O tipo str é string. E eu posso representar string também com aspas simples, ó. Qual vai ser o tipo? str. E aí, se eu venho aqui agora, dá o Ctrl+C, Ctrl+V e tiro aspas, quer dizer que ele vai passar a ser um. Vamos ver o que vai ser, ó. Deixa eu tirar esse comentário para ficar mais limpo. Então, primeiro, ele vai ser str, beleza? Str string. Quando eu tiro as aspas, o x, ele passa a ser o quê? Int, que agora é um número.
Se eu coloco 1.9 aqui, ele passa a ser float. Então é isso. Dinamicamente tipado é isso. Eu posso mudar o tipo da minha variável ao longo do programa. Em tempo de execução, ele vai ver, opa, se eu estou recebendo 50.9, então quer dizer que ela é float. Mas se eu estou recebendo 50 entre aspas, então quer dizer que na verdade eu estou falando de uma string. E assim a linguagem Python se comporta. Tudo bem? Então fechamos aqui uma parte importante. Ah, rapidinho, desculpa, deixa eu só falar isso aqui sobre booleano. Queria trazer esse exemplo para vocês. Falei de booleano, né? O que é booleano, pessoal? É isso aqui, ó. Se eu faço assim, ó, x recebe true. Vamos ver o tipo disso aqui, ó. Print. Deixa eu dar um print aqui, ó. Print type. Eu quero saber o tipo dessa variável. Olha só, é de tipo booleano. Então, booleano é isso, ó. Eu posso colocar aqui false. Qual vai ser o tipo? O tipo continua sendo booleano. Então, booleano a gente vai usar muito daqui a um tempo, que é para a gente saber se uma determinada operação foi verdadeira ou falsa. Então, se ela armazena, se a gente está falando de verdadeiro e falso, o tipo é booleano. Né? É isso, esse operador lógico. Verdadeiro ou falso? Lembrando que eu não posso colocar minúsculo. Se eu colocar isso aqui, o que acontece? Ele dá erro, ó. False is not defined. Por quê? False não sabe o que é isso. Agora, se eu coloco maiúsculo, beleza, eu estou falando de maiúsculo, false com F maiúsculo é booleano. Aí ele reconhece, ó. Tudo bem? Se eu printar só o X, o que ele vai mostrar para mim? Ó? Só o X, não o tipo. Eu estou printando o valor. Ele vai me trazer false, que é o valor. Se eu coloco true, ele vai me trazer true. E se eu colocar aqui entre aspas, o que ele vai me trazer? Ele vai me trazer true também, mas o que ele está trazendo aqui? Ele não está falando que é booleano. Vamos ver o tipo? Ó, ele está trazendo texto. Tá vendo? Ó, isso aqui é pegadinha de prova que eles fazem, né? Ó, qual é o tipo aqui? Ó, string. Por quê? Eu coloquei entre aspas. Agora, se eu tirar as aspas, qual que vai ser o tipo? Vai ser booleano. Tudo bem? Então, presta atenção em aspas. Se tem aspas, pessoal, passou a ser string. Não importa se tem um número lá dentro, se tem um valor booleano lá dentro, não importa. Colocou aspas, passou a ser string. Tá joia? Então, ficamos por aqui e voltamos já já.